Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade. Já comecei errando logo de cara. Vamos dar continuidade às nossas aulas de pesquisa operacional. Hoje a gente vai falar ainda, sobre o método simplex. Mas antes a gente sempre estava vendo as variáveis. Eu estou errando tudo hoje. As nossas restrições sempre como menor ou igual, que é a forma básica do nosso problema do método simplex. Mas quando a gente tem as nossas restrições como tendo equações, tendo sinal de igual ou de maior ou igual, o método simplex ele é um pouquinho diferente. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ver o que a gente chama de casos especiais do método simplex. Beleza? Então, vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai falar sobre esses pontos específicos. Vocês vão perceber que quando a gente trata dos casos especiais do simplex, eles se tornam algo bem mais trabalhoso, Porque a partir de agora, antes a gente tinha as variáveis de folga e agora a gente vai ter que inserir outras variáveis para que a gente chegue ao resultado que a gente precisa, que é a otimização do nosso problema. Então, até agora, apresentamos os detalhes do método simplex na hipótese de que o problema se encontra na forma padrão, que é maximizar a função objetivo sujeita às restrições funcionais na forma e restrições não negatividade para todos os x's maiores ou iguais a zero, onde os i's variam de acordo com as nossas variáveis de decisão. O único problema até agora, pelas outras formas para restrições funcionais, são as formas de igual ou maior ou igual, ou tendo um lado direito negativo, tá? Está na identificação do problema da variável básica viável inicial. Então, a partir de agora, a gente tem ou igual, ou maior ou igual, ou quando o nosso lado direito, ele é negativo. E aí tudo a gente precisa fazer alguns artifícios para que a gente possa resolver o nosso problema, tá? Então, inicialmente, essa solução era encontrada no modo muito conveniente, deixando as variáveis de folga serem as variáveis básicas iniciais, ou seja, a gente colocava as nossas variáveis de decisão como zero para a gente partir da origem, que era o que a gente sempre fazia, e a partir da origem a gente tentava aumentar uma dessas variáveis de decisão que a gente tinha até o máximo possível para que não extrapolasse as restrições do problema, e assim a gente ia tirando essas variáveis que a gente colocava de folga, a gente reduzia elas até o mínimo possível. Assim a gente transformava uma variável básica em não básica e uma variável de decisão entrava no sistema. Pô, Gleiton, você dificultou muito o que você está falando. Vamos lembrar rapidamente, se eu tenho duas restrições de uma função objetivo x1 mais x2, nas duas restrições eu vou inserir o x3 e o x4. Então, inicialmente eu chamava x1 e x2 de zero, depois eu fazia as iterações para tentar aumentar ou x1, ou x3, ou x4. Então, eu saía com o x3 e x4 como variáveis básicas, e depois eu tentava fazer aquelas iterações para fazer uma entrar, a outra sair, e assim por diante. Tá? Mas aí o que a gente tentava fazer era um modo que cada uma delas se igualasse com o lado direito não negativo da equação, e a gente fazia essas nossas iterações. Agora a gente precisa de um algo a mais, tá? Porque a gente saiu da forma padrão, a gente está saindo da forma padrão do simplex. Então a abordagem padrão que é usada para todos os casos se chama técnica das variáveis artificiais. Então a gente vai ter que fazer novos procedimentos para chegar ao resultado que a gente precisa. Tá? Então essa técnica constrói um problema artificial mais conveniente, introduzindo uma variável de ensaio, que a gente vai chamar de variável artificial. Nunca consigo chamar essa variável de ensaio, em cada restrição que assim necessitar. Essa nova variável é introduzida apenas para atuar como variável básica inicial dessa equação e depois, se for o caso, a gente pode eliminá-la. As restrições de não negatividade usuais são colocadas nessas variáveis e a função objetivo também é modificada para impor um custo extremamente alto naquelas com valor maior do que zero. Isso para a gente forçar com que ela saia. Se ela tem um número muito alto, a gente sabe
que quanto maior for esse valor, lá na função objetivo da gente, mais rápido ela vai sair nas iterações. Então a gente coloca justamente o que a gente chama, né, de número muito alto, né, esse valor maior, extremamente alto, para que a gente faça essas iterações. As iterações no método simplex forçam, então, o desaparecimento das variáveis artificiais, tornando-as iguais a zero. Então, independente do coeficiente que elas tenham, as próprias variáveis vão se tornar a zero. Então, isso já não influencia na nossa função objetivo. Tá? E uma por vez, até que todos tenham sumido, após que o problema real tenha sido resolvido. Então, a gente consegue maximizar o nosso problema fazendo esse artifício. Tá? Então, qualquer restrição de desigualdade, seja a 1x1 até a INXN dando igual a B1, tá? Na verdade, ela é equivalente a um par de restrições de desigualdades. Tá? Então, pode ser menor ou igual ou maior ou igual. Porém, em vez de fazer a substituição e assim aumentar o número de restrições, a gente usa a técnica das variáveis artificiais. Tá? Ou seja, a gente tinha aquele nosso problema inicial, tá? Que a gente tinha o problema clássico, onde a gente tinha que uma fábrica 3 agora ela seja utilizada em plena carga, e a única alteração resultante do modelo da programação linear, que é a terceira restrição, é de 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, e agora ela se torna exatamente igual a 18. Tá? Em vez de ser menor ou igual a 18, agora a gente precisa exigir que ela trabalhe, ela chegue a esse valor de 18. Antes ela poderia chegar até 18, agora eu preciso que ela chegue em 18. Tá? De modo que o modelo completo fica igual o indicado no canto direito das figuras a seguir, que a gente tem aqui. A gente tinha, né, as outras equações são as mesmas, a gente tem que maximizar a função objetivo de 3x1 mais 5x2, onde ela está sujeita à restrição de x1 menor ou igual a 4, continua sendo essa mesma reta aqui, onde a gente tem que 2x2 menor ou igual a 12, tá? Menor ou igual a 12 vai ser essa reta aqui. Lembrando, né, que nesses casos específicos, deixa eu só ver qual é a cor que está aqui. Como é menor ou igual, isso aqui está apontando para cá, essa aqui está apontando para dentro, né? A gente não pode esquecer que aqui é menor ou igual. No entanto, essa terceira restrição, ela deixou de ser menor ou igual. A partir de agora, ela é igual. Então, o único lugar que representa essa reta é isso aqui. Ou seja, para que eu atenda as 3 restrições, tem que estar nesse intervalo de reta aqui. Qualquer lugar fora desse intervalo de reta não atende mais as minhas funções, as minhas restrições. Tá? Então aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque agora mudou tudo. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a vida de vocês. Ou seja, esse ponto aqui que antes era uma solução do problema, agora ele não é mais, porque ele não atende a terceira restrição. Esse ponto aqui, ele atende a primeira e a segunda restrições, mas não atende a terceira restrição. Tá? Esse ponto que estava aqui, que antes, um ponto aqui qualquer, estou rabiscando aleatoriamente, tá? Esse ponto que aqui estava, que antes atendia ao meu problema, agora ele já não atende mais, porque a partir de agora, eu vou rabiscar assim para vocês saberem que é só essa linha que eu estou colocando, só essa linha entre os dois pontos maiores aqui, é onde atende as nossas restrições do problema. Tá? O que tinha antes, agora já não funciona mais para a gente. Então, quando a terceira restrição funcional torna-se uma restrição de igualdade, a região de soluções viáveis para o problema se torna o segmento de reta entre o 2 e 6 e o 4 e 3. Então, é só esse segmento de reta aqui. Então, após as variáveis de folga ainda necessárias para as restrições de desigualdade serem introduzidas, o sistema de equações fica na forma
que a gente tem representado aqui. Quando a gente coloca na forma padrão do nosso problema, né, a gente inclui as variáveis de folga, né, as variáveis de folga, x3 e x4. Como essa aqui já era igual, a gente não precisa colocar uma variável de folga nela aqui. Tá? Infelizmente, essas equações não têm uma solução básica viável inicial óbvia, pois não há uma variável de folga para ser utilizado na equação 3. Então, a gente precisa encontrar uma solução básica viável para começar o método simplex, e essa dificuldade pode ser contornada usando o nosso problema artificial. Tá? Então, para a gente obter uma solução básica viável inicial, a gente precisa construir um problema artificial que tenha a mesma solução ótima do problema real, introduzindo duas modificações do problema real. Então, a partir de agora, a gente vai para os artifícios do nosso problema. A primeira técnica que a gente vai fazer é introduzir, tá, as variáveis artificiais como uma variável artificial não negativa, x barra 5, tá, na equação 3 como se fosse uma variável de folga. Então, a gente incluiu aqui o x barra 5. O que isso significa? É uma variável artificial, não é uma variável de folga, né? À toa que a gente vai diferenciar aqui por x barra 5, tá? Para que a gente consiga ter uma forma de ser similar ao problema que a gente já vinha trabalhando antes, né? no menor ou igual, para que a gente tenha essas variáveis de folga e a gente consiga sair da origem do nosso problema. Tá? Então, além disso, a gente atribui um custo extremamente alto para x5 maior que zero, alterando a nossa função objetivo. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é transformar essa nossa função objetivo inicial para uma função objetivo onde a gente vai incluir essa variável artificial e vai colocar um valor muito grande sobre ela. Tá? Então, a partir de agora, a nossa variável, né, de artificial, ela vai estar na nossa função objetivo com um número muito grande. Tá? Então, aqui até a gente fala aqui, um número positivo enorme. Gleicon, que número é esse? Não sei, é um número muito grande, infinito. Tá? Isso vai fazer com que isso aqui depois se torne zero. Gleicon, não sei, infinito não vai funcionar. Beleza, todo mundo está aqui na casa de 3,5. Esse valor você nem precisa dizer quem é ele, na verdade. Mas só para que a gente tenha um número na cabeça aqui, ele é 1 milhão. Tá? Então aqui é 3, aqui é 3, aqui é 5, esse aqui é 1 milhão, então ele está destoando completamente. Então uma hora ele realmente vai sair das nossas soluções. Tá? E isso tudo vai forçar que x barra 5 se torne igual a zero. Tá? Para que a gente, na nossa solução ótima, a gente consiga resolver o nosso problema. Então a gente usa esse método de grande número, ou Big M, em inglês, né? Então a gente agora encontra uma solução ótima para o problema real, aplicando o método simplex ao problema artificial, começando com a solução básica adjacente inicial, onde a gente vai fazer da mesma forma, né? A gente vai chamar x1 e x2 de zero, e a gente vai fazer da mesma forma que a gente já tinha feito antes. x3 igual a 4, x4 igual a 12, x5 igual a 18. Isso aqui a gente já tinha feito, sendo que o x5 antes não era x barra 5. Agora ele é x barra 5, e a gente mudou também a função objetivo inicial. Tá? Pelo fato de x barra 5 desempenhar um papel de variável de folga para a terceira restrição do problema artificial, ela é equivalente ao que a gente já tinha feito antes. Tá? Então, a gente pode ver como era o problema antes e como ele se torna agora. Tá? Então ele é até similar ao que a gente tinha aqui, x1 mais x2 menor ou igual a 18. Tá? A diferença que eu tenho, né, a função objetivo alterada. Tá? Então, eu sei que 3x1 mais 2x2 mais x5 igual a 18. E essa aqui é a minha função objetivo. Essa aqui é a minha terceira restrição do problema agora, que ela fica similar ao que a gente tinha anteriormente. Então, a região de soluções viáveis para x1 e x2 do problema artificial é aquela que a gente vai ver daqui a pouco. A única parte dessa região de soluções que coincide com a região viável do problema é onde x barra 5 é igual a zero. Portanto, 3x1 mais 2x2 igual a 18. Tá? Então, a gente já sabe que esse aqui
obrigatoriamente ele vai ter que zerar para que a gente chegue à otimidade do nosso problema, tá? Então, como a gente já tinha visto antes, né, no problema dos pontos extremos factíveis das regiões da solução do nosso problema, então a gente já pode sair daqui, sempre lembrando que agora a gente tem um número muito grande, e quando a gente for fazendo essas iterações, a gente vai conseguindo eliminar esses números muito grandes, tá? Para que a gente chegue à solução dos nossos problemas, tá? Então a gente consegue solucionar o nosso problema até nesse caso, que ele é bem simples, até pelo método gráfico. Então o sistema de equações após o problema artificial ser aumentado, ele se torna o que está descrito, né? A gente faz essa forma aumentada quando passa todo mundo na função objetivo para o lado esquerdo. Então a gente tem que z menos 3x1 menos 5x2 mais um número muito grande, x barra 5 igual a 0, as outras restrições são iguais, tá? E aí a gente pode aplicar o método simplex da forma tabular, como a gente já tinha feito antes, tá? Onde as variáveis básicas iniciais são x3, x4 e x5, logo a gente começa com x1 e x2 igual a 0, e esse sistema ainda não se encontra na forma apropriada da eliminação gaussiana, pois uma variável básica, x5, tem um coeficiente não zero na equação zero inicial. Então a gente precisa lembrar que todas as variáveis básicas têm que ser algebricamente eliminadas na equação zero antes de o método simplex poder aplicar o teste de otimidade ou encontrar a variável básica que entra. E essa eliminação é necessária de modo que o sinal negativo do coeficiente de cada variável não básica dará a taxa na qual z aumentaria se essa variável não básica tivesse aumentado a partir de zero, enquanto se ajusta os valores das variáveis básicas de acordo. Então a gente precisa fazer essa eliminação do x barra 5 na equação zero. Então a gente precisa subtrair essa equação zero do produto de m vezes da equação 3. E aí a gente vai ter a nova equação zero. Inicialmente a gente já tem que tirar esse valor do mx5 aqui, porque senão ele nunca vai estar aumentando o meu valor de z, ele sempre vai estar reduzindo o meu valor de z. Beleza? Eu nunca consigo otimizar esse meu valor de z enquanto eu tiver um número positivo aqui. Então, eu vou transformar essa minha equação 3, eu vou multiplicar ela por m, tá? E vou menos m, e vou somar na minha equação 0, e aí eu vou ter os valores para a minha nova equação 0. Z igual a menos 3m mais 3 vezes x1, tá? Menos 2m mais 5 vezes x2 igual a menos 18m. Lembrando que o m é um número muito grande. Então eu já começo a minha função objetivo com esse valor extremamente negativo para minha função objetivo. Então, com a aplicação do método simplex, essa equação 0 dá z em termos das variáveis não básicas, x1 e x2, e aí a gente pode trabalhar a partir disso, tá? Já que 3m mais 3 é maior do que 2m mais 5, lembrando que m é um número tão grande que não vai influenciar esses valores aqui do lado. 3 vezes infinito mais qualquer coisa. Pô, falar 3 vezes infinito é impossível, né? Vamos chamar m de 1 milhão de novo. 3 milhões mais 3 dá 3 milhões e 3. Vai ser sempre maior do que 2 milhões e 5. Tá? Chamando isso aqui de um número... Eu inventei esse número, pessoal. Tá? Então, aumentar x1 aumenta z numa taxa mais rápida do que em x2, de modo que x1 esteja escolhido como uma variável básica que entra. Isso leva ao deslocamento de 0, 0 a 4, 0 na iteração 1, como mostrado na figura anterior, aumentando assim z de 4 vezes 3m mais 3. Então, eu saindo daqui, eu tenho um maior aumento aqui da minha função objetivo nesse ponto específico que eu tenho aqui. Então, eu saio de um ponto, vou para o ponto extremo factível adjacente. Tá? Então, quando eu converto a equação 0 para a forma apropriada,
As quantidades envolvendo m jamais aparecem no sistema de equações, exceto pela equação zero, de modo que elas precisam ser levadas em conta somente no teste de utilidade e quando a variável básica que entra for determinada. Então a gente sempre tem que pensar que ela só pode aparecer na equação zero. Tá? Então aqui, quando eu vou fazendo as minhas iterações, eu consigo eliminar, né, fazer essas minhas eliminações das minhas funções objetivo. Né? Na primeira iteração, eu vou escolher a minha taxa aqui de crescimento, quem vai a zero primeiro. Tá? Então aqui eu considero que x1 é a variável que entra e x3 é a variável que sai. E essa aqui é a minha linha pivô. Fazendo as minhas iterações, eu preciso transformar 1, 0 e 3 em 1, 0, 0. Tá? E aí eu vou fazer aquelas minhas iterações até que eu chegue aos valores que estão na minha segunda equação. Gleico, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Nessa segunda aqui, eu não tenho x1 nessa equação, então eu não vou me preocupar muito com ela, ela vai se manter a mesma, mas essa aqui eu preciso ter. Então eu vou fazer 3 vezes a linha 1, né? A linha 3 vai receber menos 3 vezes a linha 1, e eu vou ter esse valor aqui. A linha de cima, eu preciso transformá-la em 0 aqui, né? Porque era 0, 1, 0, 0. Então eu preciso multiplicar isso aqui por eu preciso multiplicar por 3m menos 3, ou 3m mais 3, para somar em cima. Então quando eu fizer isso aqui, eu vou ter esses valores aqui de cima. Tá? Então assim eu vou fazendo as minhas iterações até com que eu consiga chegar ao meu resultado final das minhas iterações aqui nesse método simplex, até que aqui eu não tenha, nessa primeira linha aqui, na linha 0, que eu não tenha nenhum valor negativo das minhas variáveis. Isso mostra que esse valor é o valor ótimo para z. Então, nesse ponto específico, eu não consigo mais otimizar chegando ao valor ótimo do meu sistema. Lembrando que eu sempre vou fazendo as minhas iterações, tá? E essas minhas iterações, elas vão sempre respeitar esses limites que eu tenho, né? Eu sempre tento transformar o máximo possível, tirar esses valores negativos dessa minha primeira linha, porque eu estou maximizando o meu problema. Qualquer um desses valores que passem para o lado direito, né? Se x4 ou x5, nesse caso aqui, forem diferentes de zero, eles vão reduzir a minha função objetivo, e isso não é o que eu quero. Esse aqui eu quero sempre maximizar. Então aqui eu precisei, né, de 3 iterações, né, no caso 2 iterações, para chegar na minha terceira tabela com o valor otimizado do meu problema. Vocês vão observar que com os cálculos que foram feitos, o 6m ele termina sumindo, né, o número muito grande ele termina sumindo aqui da minha função objetivo. Tá? Isso porque, vamos fazer uma continha rápida aqui para ver se a gente consegue eliminar. Como aqui eu tenho menos 2, menos 9,5, tá? Esse valor aqui vai ser a variável que entra, tá? Então o x3 vai entrar, o x4 pelo teste de otimidade é o que vai sair, tá? Sendo o que vai sair, a minha nova linha pivô tem que ser dividida por 2, tá? Então isso aqui vai dar 2, isso vai ser dividido por 3, isso aqui vai dar 1, 1 terço, menos 1 terço, 2. Só que quando eu quiser transformar isso aqui, como o x4 sai, eu tenho que transformar em 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 1 e 0. Para transformar isso aqui em 0, isso aqui em 0, eu tenho que multiplicar isso aqui, tá? Para que eu consiga transformar essa minha linha aqui em 0. Então eu vou fazendo essas minhas iterações de forma com que eu vou eliminando
né, esses valores do meu lado direito aqui, tá? Até eu chegar ao valor de 36 por essas minhas iterações iniciais. Então, tendo esse valor aqui como sendo o nosso valor ótimo, né, a gente finaliza o nosso exercício, né? Uma outra coisa que a gente tem que entender é que essa abordagem no exemplo, ela resulta que a tabela simplex que a gente viu, né, ela fica diferente do que a gente já tinha visto até agora. Tá? E a gente precisa entender que a variável artificial ela é uma variável básica maior que zero nas duas primeiras tabelas e uma variável não básica, ou seja, ela vai ter o valor dela igual a zero. Portanto, as duas primeiras soluções básicas viáveis são inviáveis para o problema real, ao passo que as duas últimas são soluções básicas viáveis para o problema real. Então, isso facilita a solução do nosso problema. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é quando o lado direito das nossas restrições ele é um número negativo. Tá? Então, a técnica mencionada na sentença anterior, quando a gente tinha um número igual, né, para lidar com as restrições de igualdade com o lado direito negativo, ou seja, a gente precisa multiplicar ambos os lados por menos 1, tá? Que ela também funciona para qualquer restrição de desigualdade com um lado direito negativo. Então, multiplicando ambos os lados da desigualdade por menos 1, a gente também inverte a direção da desigualdade, ou seja, a gente muda para maior ou igual ou vice-versa. E aí a gente precisa fazer todo o procedimento de variáveis artificiais novamente. Tá? Então, se eu tenho aqui um lado direito, x1 menos x2 menor ou igual a 1, é equivalente a menos x1 mais x2 maior ou igual a 1. Tá? Que agora o nosso lado direito é positivo. Tá? E ter os lados direitos não negativos para todas as restrições funcionais possibilita o disparo do método simplex, pois após o aumento desses, os lados direitos se tornam os valores respectivos das variáveis básicas iniciais que devem obrigatoriamente satisfazer as restrições de não negatividade. Então isso já facilita para a gente e possibilita o uso do método simplex. Quando eu tenho restrições na forma de maior ou igual, então, a partir de agora, eu preciso, além das variáveis artificiais que a gente já utilizou, né, no exercício anterior, a gente vai ter que fazer mais alguma atividade, né, mais algum outro artifício, vamos usar essa palavra que é melhor. Então, a gente vai aplicar um outro artifício para o nosso problema, tá? E a gente vai fazer agora uma função objetivo artificial, tá? Que consiste em introduzir uma variável de excesso, que a gente vai chamar de uma variável excedente, com sinal negativo, e uma variável artificial com sinal positivo, no lado esquerdo da restrição, criando então um problema aumentado artificial, que a gente consegue encontrar uma solução óbvia para o problema. Então, o que a gente precisa entender é que, a partir de agora, a gente vai ter uma variável excedente e uma variável artificial. Quando o meu problema ele vem na forma de maior ou igual, eu preciso de duas novas variáveis para cada restrição. Tá? Então, aí fica algo bem mais complexo. A variável de excesso ou excedente recebe esse nome pois ela subtrai o excedente do lado esquerdo no lado direito, do lado esquerdo no lado direito para converter a restrição de desigualdade em uma igualdade equivalente. Assim que esta conversão estiver completa, a variável artificial será incluída da mesma forma que para qualquer outra restrição de igualdade. Então a gente precisa colocar essa variável excedente para que a gente consiga chegar na forma, né, para qualquer outra restrição de igualdade. Então se torna um problema bem mais complexo. Ele é um pouco maior quando a gente tem o maior ou igual. O segundo passo do método seria resolver o problema alterado, representado pela forma aumentada, representado pela forma aumentada artificial inicial. Antes, quando a gente tinha menor ou igual, a gente tinha a forma aumentada, e agora a gente tem a forma aumentada artificial inicial. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso na forma gráfica, né, na forma escrita, porque fica mais fácil da gente entender. Caso a gente encontre a solução ótima em que a variável artificial seja igual a zero,
então encontramos a solução inicial do problema original. Então aqui a gente precisa transformar essa variável artificial em zero. Caso na solução ótima do problema alterado a variável artificial apresente valor diferente de zero, isso significa que a gente não está na solução viável. Tá? Então a gente precisa obrigatoriamente que as nossas variáveis artificiais sejam iguais a zero. No caso do problema alterado, nosso objetivo é de levarmos as variáveis artificiais introduzidas no problema para zero, para assim a gente chegar à solução do problema. O nosso objetivo é equivalente ao de minimizar o somatório dessas variáveis. Se as variáveis forem simultaneamente para zero na solução ótima do problema artificial, daí o nome do método, terá o valor zerado na solução ótima do problema, e aí a gente chegou à solução desejada. Então aqui a gente tem, por exemplo, basicamente o mesmo exercício, né? A diferença é que aqui agora é menos 5x2 e aqui é maior ou igual a 18, tá? Então a gente tem essa diferença. Ah não, aqui é mais, eu que errei de novo aqui na descrição, né? Quando a gente olha aqui, todo mundo mais. Não, era menos mesmo. Isso aqui eu vou colocar em cinza, em pretinho, sei lá. Tá, então, quando eu faço dessa forma, observem que a forma aumentada me leva ao menos x5 aqui, que a gente pode até considerar como x barra 5, que é o que a gente já tinha visto antes. E agora a gente vai estar colocando uma variável artificial. Tá? Lembrando que uma entra com o coeficiente negativo, o outro é positivo. Tá? Então é uma variável de excesso e uma variável artificial para o nosso problema. Então a gente necessita também alterar a função objetivo do problema alterado. Tá? Como neste caso temos apenas uma variável artificial, o nosso objetivo será de minimizar o valor dessa variável. Então eu preciso minimizar meu w, que ele é igual à minha variável artificial. Ou seja, eu preciso maximizar o meu menos w, que é igual ao menos x6. Ou seja, menos w mais o meu x barra 6 igual a zero. Por que disso aqui, Gleico? É porque quando a gente for fazer a nossa forma tabular a partir de agora, a gente primeiro precisa zerar o nosso x6 e depois a gente vai fazer a nossa forma simplex normal, tá? Quando a gente for ver na tabela, a gente vai entender isso direitinho. Caso tivéssemos mais de uma variável, então a gente teria que minimizar o somatório das variáveis artificiais. Eu vou até colocar um problema para vocês, né, uma solução de um problema que tem mais de uma variável. Então vocês vão ver mais de uma variável artificial. Então vocês vão ver que o w, por exemplo, ele vai ser... é um exercício do professor Matusalem, que eu sempre falo para vocês, né, que ele chama essas variáveis de A1 e A2. E aí vocês vão ver que w é igual a 1 mais A2. São várias variáveis artificiais que a gente vai fazer e vai incluir na tabela do problema simplex. Se a solução ótima tiver w igual a zero, então nosso objetivo é encontrar uma solução viável para o nosso problema original. Caso contrário, chegaremos à conclusão de que o problema é inviável e não tem soluções viáveis. Então aqui, o que a gente tem a partir de agora é isso aqui. Menos w, tá? Ele é menos w mais x6 é igual a zero. Tá? Então aí eu consigo fazer a solução do meu problema. Vou fazer as mesmas coisas, variáveis do que eu tinha antes. Eu vou ver quem entra, quem sai, eu vou fazer as minhas iterações, tá? E a partir dessas minhas iterações eu preciso... eu vou chegar à solução do meu problema e quando o meu w for igual a zero, isso quer dizer que eu cheguei à solução para minimizar, né, o meu w aqui, e aí eu entro com a minha função objetivo do problema. Ou seja, eu vou fazendo as minhas iterações, eu tenho o meu número pivô, tá? Então, eu vou, após fazer essas minhas iterações, eu vou chegando à solução do meu problema, tá? E com as soluções do meu problema, a gente vai ver, ó, o x6 entrando aqui, tá? Ó, o x6 ele é uma variável de folga que a gente tem do nosso problema.
Então, como a gente sabe que o W é igual a x6, menos W é igual a x6, né? Então, quando a gente tem essa solução, a gente sabe que o x6, né, se a gente fizer nas variáveis, o x6 ele vai ser 3x1 mais 2x2 menos x5, né, igual a 18, mais x6 igual a 18. Se a gente soma esse aqui no W aqui em cima, né, nos valores de x6, menos o W é igual a x6, que é a variável artificial. Então, menos W igual a menos x6. Se eu pego isso aqui e somo aqui em cima, a gente vai ter nossa segunda tabelinha aqui, né? Então, a gente vai ter, a partir de agora, a gente somou, e vocês vão ver que aqui o x6, né, se tornou 0. E aí a gente vai fazer agora o simplex normal. Né? Com o simplex normal, a gente consegue chegar às variáveis que entram e a que sai. O x1 vai entrar, né? Coluna pivô. O x3, pelo teste da razão mínima, é a variável que sai. E a gente consegue fazer nossas próximas iterações até que a gente não tenha valores negativos aqui em x1 e x2, né? Então a gente vai fazendo nossa próxima iteração, a gente acha a nossa coluna pivô, maior valor negativo, tá? O teste da razão mínima, o menor valor que a gente tem, está aqui no x6, então o x6 sai, o x2 entra, e a gente vai para a nossa nova iteração até que a gente tem apenas o nosso W igual a 0. Lembrando que x6 é a variável não básica e aqui vai ser W igual a 0. Então, a gente chegou à nossa otimidade nesse ponto específico. Então, a gente pode excluir a coluna x6, as nossas variáveis artificiais, e começar novamente as nossas iterações, né? Então, o fato de não existir mais nenhum coeficiente negativo na linha 0 denota o fato de atingirmos a solução ótima para o problema alterado. E a partir de então, né, a nossa função objetivo quanto à variável artificial assumir um valor 0. Portanto, existe uma solução viável para o nosso problema original. Então, a gente vai fazer a segunda fase do método, tá? Que a gente deve, portanto, a partir do quadro final da primeira fase, gerar um quadro para a segunda, para a gente achar um problema da nossa solução original. E, primeiramente, a gente deve retirar a coluna referente à variável artificial, já que ela não existe no problema original, e foi introduzida apenas para que a gente ache uma solução para o problema original. Então, a gente deve ainda retornar a função objetivo inicial, que tinha sido substituída pela linha W, e esses procedimentos nos levam ao quadro da segunda fase. Então, a gente tira, né, a coluna W e a gente vai inserir a nossa nossa linha aqui da função objetivo, né, inicial que a gente tem, respeitando os valores que a gente tinha para x1, x4 e x2 anteriores, né? O maior valor não negativo que a gente tem aqui é o x3, então a gente pode fazer essa alteração, tá? Então essa aqui, o x3, vai ser a que entra e a gente, pelo teste de otimidade, a gente vai ver quem vai ser a que sai, tá? E aí a gente vai fazendo os nossos testes de otimidade e a gente vai fazendo, né, todas as iterações novamente para o nosso problema até que a gente chegue na nossa solução ótima, né? Nesse caso não temos nenhum valor não negativo aqui, então a gente tem que o nosso valor ótimo aqui é de menos 3 para esse problema específico, que é o nosso valor de Z, tá? Então, a gente fazendo essas alterações, a gente chega ao quadro inicial para a segunda fase, e a solução viável inicial, gerada até agora, tá? Ela gera para a gente a solução no x1 igual a 4, x2 igual a 3, x3 igual a 0, x4 igual a 6 e x5 igual a 0, levando a um z menos 3 para o nosso problema, e essa é a solução desse problema com a forma de maior ou igual. Beleza? Então a gente pode ver que quando tem essas variáveis, o problema se torna bem mais complexo, né? Quando se tem
o maior é igual aqui, quando você tem o igual, isso torna algo bem mais trabalhoso para a gente estar fazendo, mas essas são as formas não básicas do nosso problema e é assim que a gente tem que tratar com elas. E aí a gente consegue aplicar o método simplex, seja ele para maior ou igual, menor ou igual, né? Ou propriamente uma igualdade. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso simplex nas formas adaptadas, né, das outras formas de resolver o nosso problema. Beleza? A gente vai fazer uns exercícios, a gente vai analisar uns problemas e aí a gente finaliza essa parte de programação linear. Beleza? A gente se vê em breve. Valeu!